Amigo, minha amiga, prazer imenso estar com você. Olha, eu quero te dizer que se você está assistindo esse vídeo, chegou até você, é porque eu lembrei de você e estou orando por você, pedindo a Deus que conceda entendimento, sabedoria para entender a mensagem de Deus. Sim, a mensagem de salvação em Cristo Jesus, porque Deus disse lá em João 3,16, a humanidade caída depois do pecado, depois de Adão e Eva ter pecado, a humanidade ficou manchada por esse grande, terrível pecado. E Deus não deixou nós a mercê por causa do erro. Ele mandou um escape. Ele disse: filho, eu vou salvar vocês, mas vocês têm que aceitar, vocês têm que crer. João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que presente que nós temos. Eu escolhi a vida eterna ou a morte eterna? Eu escolhi Jesus, a vida eterna, e estou com Ele. Sei que sou falho, tenho minhas diferenças, meus erros, mas continuo aqui firme nos caminhos de Deus. Meus queridos, eu andava neste mundo aí errante, mas a partir do momento que eu comecei a estudar a palavra de Deus, muitas verdades veio até mim. E a Bíblia diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, que é Jesus. Ele disse lá em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então conhecer a verdade, lá em João 17 diz: santifica na verdade, a palavra é a verdade, a Bíblia Sagrada. Então, lá em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tudo a Bíblia, apontando para a Bíblia, é o caminho que Deus nos concedeu para nos libertarmos dos erros, do engano do inimigo aí, usando pessoas. E eu vou dizer para vocês, a partir do momento que eu entendi a mensagem de Deus, eu andava aí do meu jeito, acreditando em algumas coisas que falavam, mas a partir do momento que eu entendi a mensagem, eu fiz aqui que nem essas pessoas aqui. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus, sabe, poderoso mesmo. Pedro, que foi o que? Negou a Jesus 3 vezes. A Bíblia diz, Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negue 3 vezes. Pedro negou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, na terceira vez, falou, Pedro chorou e se arrependeu. E Pedro foi um homem usado por Deus totalmente. São Pedro foi um homem totalmente usado por Deus e falava e as pessoas de Jesus, e as pessoas o aceitavam, porque não era ele usado, os lábios dele ungido pelo Espírito Santo. E aqui ele estava pregando a verdade de Deus. As pessoas ensinadas pelos líderes religiosos errado, e aí Pedro ele falou a verdade. E aqui no capítulo 2, verso 37, quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E agora o que faremos? Nós estamos no erro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Olha só, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Entendeu? Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Sabe, meu querido, talvez você esteja falando: mas Manuel, a pergunta é: eu tenho que crer em Jesus Cristo. Quando criança eu não cria. Eu aceitei Jesus como Salvador e seguindo a sua palavra, porque a Bíblia diz que Jesus ele foi batizado. Jesus ele se apresentou a João ali, João 1,29,
João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele começou a entrar na água e João disse assim: olha, Jesus disse: me batiza, João. Aí João disse: sou o Senhor. Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Ele disse: deixa por enquanto, que convém cumprir a justiça. Jesus deu o exemplo. A Bíblia diz que Jesus batizou e saiu da água, né? Deixando um exemplo para mim e para você. E agora, o que faremos? Arrependam-se. Faça o certo. Faça o certo. Para se arrepender, eu tenho que crer. Eu tenho que ser adulto, eu tenho que entender. Quando criança eu não entendia. Por isso, eu aceitei Jesus e fui batizado. Como a Bíblia assim explica. Jesus, quando criança, lá em Lucas capítulo 2, se você ver, aos 8 dias de nascido, Jesus foi apresentado ao templo. Não foi batismo, foi apresentado. E agora? Eu tenho que tomar uma decisão. E você? Eu vou orar por você nesse momento. Pai, entrega esse teu filho em tuas mãos. Tira todas as dúvidas dele. Porque só o Senhor. Ele tem o Espírito Santo. Mas o Senhor quer trabalhar intensamente com o Espírito Santo na vida dele. Abençoe. E que ele tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. E não de homens. Em nome de Jesus eu oro. Amém.